ainda. Mas vocês já estão sabendo que está gravando, tá? Bem, falei esses 10 minutos só de introdução para vocês mesmo. Vamos começar a matéria agora, tá? Agora, então, contando para vocês, esse vídeo vai ficar disponível para vocês, vocês vão ver esse vídeo da aula, tá? Então, mesmo que eu não elabore um material lá no YouTube, um vídeo pronto da aula, a partir do momento que eu der o PowerPoint, que eu der os conceitos, falar do livro aqui para vocês, depois vai elaborar um vídeo que vocês podem retomar em casa, tá? No momento em que quiserem. Todo mundo que participar da aula. Eu vi aqui que a gente tem já 20 alunos. Agora eu vou pedir para vocês abrirem o link, tá? Deixa eu abrir aqui, peraí. Abrirem o link no computador de vocês. Estão visualizando? Pessoal? Não. Sim. Ainda não. Sim. Agora sim. Sim. Comecem a visualizar no YouTube. É o que eu indico para vocês, porque aqui vai perder um pouco a qualidade e vai ficar meio trancado, tá? Então eu aconselho vocês abrirem no YouTube de vocês esse vídeo que eu mandei o link ali no grupo do WhatsApp, para quem chegou agora. Posso continuar? Tá todo mundo abriu no YouTube? Sim. Não tem algum áudio? Porque senão vai ficar duplicado, vai ficar aqui no YouTube, eu acho.
Pessoal, me deem a confirmação que voltaram. Eu tava com o áudio desativado, desculpem, não vi. Voltei. Voltou. Voltei. 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 Agora é a hora de deixar o áudio aberto, porque a gente vai discutir um pouquinho. Muitos de vocês já viram o documentário e já estão lendo o livro, né, da Jane Jacobs, quem conseguiu o PDF. Eu aconselho a lerem. Tá? Não só na minha disciplina, acho que a professora Luana deve ter citado, vários professores. É um livro que faz parte da história da arquitetura, do urbanismo. Pessoal, vamos conversar aqui. Ó. Eu fiz um esqueminha no quadro. Não sei se vocês enxergam. Não. Não? Não. Hã? Tá bem embaraçado. Vou tentar aproximar ali. Não dá pra ver nada. Purem as pontas. Vou tentar, tive que improvisar um quadro aqui. Enxerga? Agora sim. Tá. Ah, Olha só. agora sim. Não enxergo nada. Não enxergo nada. Eu acho que eu vou mandar uma foto lá no grupo. Vou tirar uma foto e vou mandar. Espera aí. A gente improvisa, né, pessoal? Vamos lá. Dá pra ver? Tá. Bem, vou ir falando aqui. Tentar fazer um apanhado. Pessoal, o nome da... Vou pegar agora, eu tirei meu mouse aqui para pegar o computador no colo. Melhor foi que... Não tá a apresentação aparecendo aqui. Ah, tá ali. Tá. Pronto. O nome desses ensaios que a gente vai fazendo, pessoal, eu coloquei que é do processo de modernização aos novos princípios do urbanismo. Tá? Como pensar uma cidade mais justa, quais os olhares possíveis e os novos desafios do planejamento urbano. Pessoal, é importante para vocês que forem trabalhar em alguma prefeitura, forem trabalhar em escritórios como o do Yangel, tá? Se botarem currículo lá, que vocês entendam que para se planejar uma cidade hoje é diferente do pensamento que se vocês fossem estagiar ou fossem trabalhar junto com o Moses, tá? Ou se vocês forem trabalhar numa prefeitura, é importante a gente ter que a concepção, a vocação da cidade, que a cidade não tem uma vocação que se mantém, assim, Pelotas vai ser a princesa do sul, uma coisa idealizada, e ela vai ser assim, toda bonitinha. Não, a cidade é um lugar democrático, político, de mudanças dos desejos das pessoas, então é essa complexidade. Então, e nesse processo de modernização das cidades, houveram mudanças de concepção de como essas cidades devem ser, de como nós, como planejadores, como nós temos que atuar. Isso também mudou. E é isso que eu queria
buscar com vocês, então, formar um senso crítico que vocês identificassem e conseguissem, vamos dizer assim, amadurecer, que nem eu mexo com vocês, ter uma concepção da arquitetura, ter uma concepção do urbanismo, né? O urbanismo, a Jane Jacobs mesmo vê como uma qualidade do espaço. O urbanismo é uma qualidade do espaço, né? Não é a massa edificada. Eu falava isso sobre a arquitetura, né? A arquitetura não é o edifício em si, é mais do que isso. Então, é a qualidade do espaço. E a Jane Jacobs vê isso na cidade, o urbanismo. Bem, eu acho legal, vou abrir a discussão, pontos importantes de quem viu o documentário e quem leu o livro, que eu não coloquei na aula aí, que vocês viram, que vocês identificaram, que vocês gostariam de falar agora. Vou abrir. Não? Não querem falar? Vou falar eu. Tá, aqui, ó, eu coloquei o link para o filme, o link para a música também que está se passando, se vocês quiserem escutar ela depois com calma por inteiro. Do Citizen Kane também, o filme do Cidadão Kane, tá? E aqui o link para a aula, essa aqui tá dada. Então, quando vocês quiserem acessar em casa, tá aí os links, tá bem? Tá bem. Tá bem. Eu vou voltar agora. Eu vou voltar agora depois para essas perguntas aqui, que são as perguntas importantes para vocês compreenderem, tá? Mas eu vou retomar lá, vou botar o vídeo em mim aqui. Voltou, né? Bem, Sim. pessoal, vamos lá. O que relaciona, que é a reflexão que eu coloquei a partir do filme Cidadão Kane com Citizen Kane com Citizen Jane, tá? Que eu procurei mostrar ali naquele vídeo lá para vocês, é que nós temos uma ideia que o Cidadão Kane, ele é o magnata do império midiático que detém grande poder, é super influente na indústria que traz informações, né? E o Kane, ele é baseado numa pessoa na vida real, tá? Que nem eu coloquei. Então, um magnata do império midiático de Nova York, que um dos fundadores da ideia da imprensa marrom, que fazia sensacionalismo nas notícias. Então, o quanto ele influenciava na cultura de massas, no pensamento das pessoas, no que as pessoas desejavam, no que as pessoas consumiam como informação, tá? A gente vai voltar nisso, mas o Escher fala que esse novo urbanismo é sobre também a nossa sociedade e a sociedade da informação. A gente vive um novo capitalismo, tá? Um novo modo, uma nova revolução. Nesse processo de modernização, tá? O Escher fala muito isso, que não é o que a Jane Jacobs está preocupada. Ele fica refletindo porque ela está preocupada em criticar o modernismo. Por isso que ela é pós-modernista. O Escher já não. O Escher, ele é posterior a esse pensamento. Ele já não tem mais que criticar o modernismo. O pensamento modernista já foi criticado e já parou, já acabou, tá? E aí, então, a gente vê como uma continuidade no processo de modernização. Mas nessa continuidade, como eu estava falando para vocês, a gente tem essa cultura de massas. Bem, o Cidadão Kane, assim como o Moses, era esse cidadão que detém o poder, que é articulado para as elites, para determinar como a cidade deve ser, numa idealização de uma cidade funcional, moderna, eficiente, tá? E aí, quando tem lá, então, quando a Jane Jacobs começa em 61, né, escreve seu livro, e já antes, já começa a se engajar com a população para fazer essa crítica, ela estabelece a sua crítica a partir de um pensamento que eu acho legal a gente falar aqui, pessoal. Vocês não quiseram falar, eu vou ir falando. Quando vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Nós temos uma mulher contra um homem, tá?
na voz, no discurso. Então, quanto a isso, não sei aí, gurias, vocês, mas eu vejo o quanto eu até já conversei isso em outras disciplinas, tive com não pessoal que não fez estética comigo, mas quanto o paradigma feminismo, né, a questão do feminismo é atual hoje, né? Ainda é atual, ainda é necessário a gente refletir. A gente lá, quando a gente estudou ali na Bobardi, quando a gente fica estudando as arquitetas, né? É isso também. Então, imaginem em 61 o quanto foi difícil e o quanto foi vanguardista para Jane Jacobs enquanto mulher, enquanto jornalista, confrontar essa figura, esse cidadão Moses, né? A gente vai refletir depois um pouquinho sobre esse conceito de cidadão nas aulas que vem, tá? E aí, como é que ela consegue? Ela estuda o urbanismo, ela estuda os planejamentos urbanos, ela estuda para elaborar a sua crítica, mas o principal é o olhar dela, né? É o olhar da Jane Jacobs. O olhar dela é diferente do Moses. E esse olhar, ele mostra para nós que existe do modernismo, eu vou riscando aqui, vocês vão olhando a imagem, para o pós-modernismo, uma mudança de perspectiva, uma mudança no modo de ver e entender a cidade, tá? Pessoal, olhem só, eu estava falando que ela era jornalista e o Moses, então aí eu vou juntar com o Moses, o Le Corbusier e o Lúcio Costa, né? Então por isso que eu falei que a gente ia retomar um pouquinho daquela palestra lá da Andrea, né? A gente tem uma idealização de cidade totalmente diferente, tá? Vamos partir para uma outra questão. Nessa idealização estão presas questões chaves, que estão nas perguntas que eu vou fazer para vocês depois, que vocês vão ter que me responder no trabalho, que é racionalismo e funcionalismo, tá? O racionalismo e o funcionalismo são o grande motor, a grande fé que tem, então, os modernistas, que faz eles vestirem um óculos que é capaz deles se apaixonarem e pelos próprios projetos deles, pelas ideias deles, lá nos escritórios deles, nos ciclos privilegiados deles, que são cidades infalíveis, são cidades eficientes, tá? Então, esses ideais aqui que vão ser os motores desse processo de modernização na arquitetura moderna. Estou falando demais, pessoal? Alguém falou aí? Não. Tá. Não. Então, o Moses, esse racionalismo é uma fé na razão, uma fé na capacidade de produzir ciência do planejador urbano, do projetista, em produzir uma cidade eficiente. É uma fé nisso. Tem que ter uma fé para conseguir se propor que nem o Le Corbusier coloca, projetar uma cidade, um homem só projetar uma cidade. Tu tem que ter uma fé na tua capacidade de projetar, na tua capacidade de resolver a complexidade que é uma cidade, né? Então, e o funcionalismo vai vir naquelas ideias de zoneamento, né? Também na própria, então no racionalismo e no funcionalismo vai vir a questão uma coisa muito importante, que é a mobilidade urbana. A questão da indústria automobilística influenciando como as cidades iam ser, as cidades para os carros, né, as das máquinas, é muito importante para a gente compreender como essas cidades eram pensadas. E por que o Moses vai ter essa ideia de que tinha que varrer, tinham que se modernizar as cidades. Né? Era o espírito do tempo, eram como os pensadores, planejadores urbanos daquela época. Eu não estou colocando ele aqui, pessoal, ele não é um ser do mal, um endemoniado, ele não estava com capiroto, estava com nada, era uma questão que era a visão da época, né? Então, e a gente precisa entender que tem essa mudança de visão. E aí, por isso que eu coloco para vocês fazerem uma camisa aí de Jane Jacobs, por ela ser uma mulher jornalista que vai confrontar essas ideias e vai nos fazer repensar. Bem,
ela não está sozinha, ela procura um engajamento popular. Ela vai, como eu falei lá no vídeo, né? Se juntar com diversas mães, diversas mulheres, diversos usuários, vai ir em assembleias, ela vai procurar que a população se engaje nessa luta, e esse é um marco também do pensamento dela, é que os cidadãos, as pessoas que vivem na cidade, devem, podem e conseguem determinar como a cidade deve ser. Né? Isso numa mega metrópole, porque a gente está aqui em Nova York, né? Nova York é um grande exemplo, é essa cidade que tudo acontece, né? Então, está sendo assim, vai ser um marco nisso, então, o pensamento da Jane Jacobs, porque está acontecendo em Nova York também. Lá no documentário, e eu trouxe para vocês já em diversas vezes, né? Trouxe a questão da Pretty Eagle, né? Bem, dentro disso aqui, eu já falei o nome dele, o Le Corbusier está com esse pensamento racionalista, funcionalista, e vem uma questão, além da mobilidade urbana, eu fiz um esquema aqui para vocês, ó, pessoal, como se fosse a malha de uma cidade, tá? E aí a gente atravessa com grandes avenidas as vias expressas, né? Esse processo de transformação, de modernização das cidades, tinham as cidades que já eram planejadas dessa forma, como Brasília, né? Que também a gente já viu o Ian Gell fazendo críticas, né? Mas tem Nova York, então, tentando ser modernizada. Nessa visão, então, do Moses, para Nova York funcionar, para Nova York ser melhor, ela tinha que ser mais eficiente. Então, justificava passar essas grandes avenidas. O carro era o grande motor dos projetos dele, né? O grande motor era o capital, era acelerar a economia. Só que, com isso, ele varria, né? Ele varria diversas características, diversas experiências e vivências que tinham na cidade, tá? Então, a que preço, né? Aqui, ó, tá aqui o desenho que eu fiz para vocês, ó. A que preço? E isso é confrontado por uma cidade, eu vou aproximar aqui o vídeo para vocês verem o que eu tô falando. Por uma cidade aqui embaixo, ó, uma cidade que é vida na rua, né? Vida nas praças, vida intensamente em contexto então, do convívio entre as pessoas, né? É aí que acontece a magia do urbano, nessa pluralidade de pessoas, na pluralidade de acontecimentos, de encontros e desencontros, né? A riqueza do urbanismo, a riqueza da cidade. Então, aqui está a cidade da Jane Jacobs, que ela gostava, que ela viu, que ela vivenciou. Então, com o seu olhar jornalista, né, por isso que eu estou colocando, de dentro da cidade ela está vendo que as pessoas não pediram essa cidade aqui de cima. As pessoas não pediram que quem está sendo beneficiado nessa cidade aqui de cima, quem é que está decidindo, quem é que está querendo, que está satisfazendo a quem, né? Então ela começa a refletir sobre isso. Espera aí, o que a gente está perdendo? O que a gente está fazendo? Ela até fala, estão fazendo verdadeiros atentados. Se não são planejamentos, se não são projetos urbanos, isso são atentados contra a cidade. Bem, aí aqui eu fiz um esqueminha assim, ó, pessoal, para vocês entenderem. Meu desenho ficou meio pequeno. Isso aqui é um arquiteto lá na nuvem, lá no céu, é o Deus aqui, ó, o Deus arquiteto. Vocês entenderam? E tá vendo lá embaixo, não é um corpo, não é uma banana estendida. Aquilo ali, eu tentei fazer aquela como se fosse um avião, como se fosse um desenho assim de Brasília, que marca uma cruz, tem um formato ideal, assim, a cidade vai ter um formato de uma cruz, ou vai ter um formato de um avião, vai ser as vias expressas, ela vai ter um formato bem definido. Bem, isso daí só pode ser visto lá de cima, né? Bem distante. Aquela música daquela poeta, a Valesca Popozuda, fala mais alto que daqui do alto não te escuta. Acho que é assim, né, pessoal? Ainda bem que eu não sei. Mas é assim, o arquiteto aqui, da onde ele está, dessa posição privilegiada, ele não escuta ninguém, ele não escuta o usuário, ele está tão distante da realidade
que ele consegue ficar fascinado com as suas abstrações do pensamento, apaixonado pela capacidade que ele tem de projetar essa cidade ideal. E a Jane Jacobs fala assim, eu estou vivendo a cidade, ela está vendo o problema com os pés no chão. Tá aqui, ó. Viram o meu desenho aqui? Isso é a mudança de perspectiva para vocês começarem a entender, tá? Eu coloco ainda ali, coloquei uns nomezinhos chaves para vocês pesquisarem, que aparece lá no vídeo, que é a Vila Radiosa, do Le Corbusier, e o Pretty Eagle, tá? Da Vila Radiosa ao Pretty Eagle é a intensificação do pensamento do Le Corbusier, ou assim, vamos dizer assim, é colocar em prática, né? Aquilo que ele não conseguiu colocar na Europa, a Vila Radiosa, ele não conseguiu, ele só idealizou esse pensamento do modernismo internacional. E aí ele não consegue colocar, mas nos Estados Unidos é colocado muito em prática. Tanto é que quando batem a porta lá da Jane Jacobs, ela vai ver com os próprios olhos, ela está vendo, então, um bairro, pessoas sendo removidas, tá? Eu retiro essas pessoas daqui, para mim passar, ó, retirei as pessoas daqui, desse quarteirão onde eu vou passar essa avenida, e coloco lá longe, lá onde não tem infraestrutura, né? E faço uma... isso aqui também tinha mais um detalhe no meu desenhozinho aqui, ó. Faço prédios assim, soltos no lote, que não configuram ruas, não fazem uma ambiência urbana, não fazem um convívio na rua, né? Fazem soltos lá no lote. E esse projeto de habitação de interesse coletivo, junto com a mobilidade urbana, que é pensado no modernismo, pessoal, é que vai ser extremamente avassalador com as cidades onde ele está sendo implementado, avassalador com a população que sofre com ele, tá? Porque vai ter uma população que vai ser privilegiada, vai conseguir usufruir desse urbanismo, mas tem uma população que não é escutada e que é excluída. É intensificado esse processo, então, de exclusão. E acontece o que aconteceu, que é o Pretty Eagle, em 73, com essa intensificação, é o próprio fim do pensamento modernista. É a aplicação do modernismo le-corbusiano, modernismo internacional, e a decadência dele. E quando a gente tem essa decadência, é o que a Jane Jacobs vai colocar, é a questão da própria gentrificação que a gente vai ter, então, a expulsão dos negros dos centros, a criação das periferias, dos guetos. E aí eu coloco para vocês, coloquei aqui, ó. E no Brasil hoje, a habitação de interesse coletivo e a mobilidade urbana, vocês acham que acabou isso aqui de cima? É a pergunta, pessoal. Liguem os microfones aí, vamos lá, vamos falar. André. Qual é a pergunta? Eu acho que não acabou. No Brasil hoje, vocês acham que nesse processo de modernização das cidades que teve em Nova York, como a gente estava vendo, vocês enxergam isso no Brasil? Como é que vocês enxergam? Vocês acham que isso aqui terminou? Foi assim, chegou em 73 lá e aí parou? Eu acho que não. Eu acho que continua o modernismo. Eu acho que muitas leis foram criadas seguindo a Jane, eu não sei como é que chama outro nome, eu gravei na minha cabeça a Jane. Pode ser, mas eu acho que tem muitos moços fazendo urbanismo por aí. Isso mesmo, nas André. cidades, fazendo a mesma coisa de sempre. Eu acho que não acabou. Maravilha, realmente. E bem que tu colocou, né? E acho que é por isso que, então, o pensamento dela, no documentário, traz isso, que eu achei genial, traz a China, né? A China é um Moses vitaminado, eles chamam no documentário, e não estão falando do Brasil, não chegaram a trazer o Brasil, né? Mas no Brasil também tem, não tão intensificado, porque se vocês olharem os projetos na China ainda são mais
gritantes, tem cidades vazias, né? Feitas nesse modelo. Mas o discurso, como eles conseguem ainda assegurar, André, tu estás trabalhando com habitação de interesse social, tu pode ver, né, que tem esses Moses aí por trás, né, que é Sim. como através de um discurso que queira ter a eficiência da cidade, a habitação de interesse social e a mobilidade urbana, ainda asseguram que alguns planos, planejamentos de cidade sejam feitos no modelo modernista, que alguns planos de habitação de interesse social sejam feitos nisso. Aqueles mega bairros que são criados super longe, sem infraestrutura nenhuma, e relocam, tiram as pessoas daquele local, daquele contexto, né? Porque é porque é a única forma que tem, que é mais barato, que tem como relocar essas pessoas. Porque a gente consegue criar depois uma rua, uma avenida e as pessoas vão chegar lá em tanto tempo. Não é assim, né? A gente já sabe, já foi, porque já não deu certo. Mas ainda precisa essas reflexões, que é de escutar. Acho que faltou aqui também uma coisa, que é escutar. Que é engraçado isso, né? Que não é mais isso aqui, ó, tem muito um domínio do conhecimento, um domínio do saber. E aqui é se permitir escutar, refletir. Então a gente tem essa mudança de paradigma, que é muito importante, pessoal, a gente começar a pensar que é como isso começa a mudar nossas cidades. Mas a gente tem exemplos, a própria Andrea nos trouxe na palestra, não a nossa colega agora que falou, nos trouxe exemplos de como está vindo esse urbanismo mais humanista, né? A gente tem o Yangel trazendo, vamos dizer assim, reencarnações da Jane Jacobs, do pensamento dela, dando continuidade, né? E a gente tem várias sementinhas que foram plantadas, urbanistas que lutam para ter outro pensamento. E a gente tem no Brasil reflexos, não chegam a ser, não vestem uma camisa da Jane Jacobs, mas que se aproximam da Jane Jacobs, e é o que a gente vai trazer aqui na disciplina, tá, pessoal? Eu acabei falando bastante, vocês não falaram um pouco, eu vou mostrar aqui, vou botar. Peraí. Estão enxergando aí? Sim. Não apareceu nada, hein? Agora sim. Pessoal, em grupo, eu quero que vocês discutam esses assuntos e já vão fundamentando com respostas a princípio escritas, né? Podem até gravar áudios, então, se vocês quiserem, mas que a gente vai discutir, já começar a discutir isso aí na aula que vem, né? Falei bastante sobre isso, pesquisem mais, vamos aprofundar isso, o que é o racionalismo e funcionalismo no urbanismo, onde a gente identifica esse pensamento, porque eu não quero que vocês decorem como termos, né? Porque são termos que caem até em prova, em concursos, tá? Mas eu queria que vocês conseguissem ver como é que eles estão dentro do planejamento, como é que eles estão dentro dos desenhos urbanos, né? Quero que vocês respondam com as palavras de vocês qual é a necessidade de um novo olhar, dessa mudança de perspectiva que a gente estudou agora. O que entendemos sobre o pensamento mais humanista, né? E como a gente identifica ele no planejamento urbano. Eu queria que vocês visualizassem isso. Como é que no desenho urbano e no planejamento urbano a gente pode, então, ter essa nova perspectiva? Como é que se dão as soluções? Como pensar uma cidade mais justa? Quais olhares possíveis para os novos desafios do planejamento urbano? Conceitos e questões para o trabalho de aula. Pessoal, isso aqui a gente vai ver nas aulas, não se preocupem, a gente não precisa me entregar para a aula que vem isso, tá? Esfera pública e privada, liberdade e espaço político, cidadania e cidadão. São concepções chaves para a gente começar a pensar o espaço das cidades, como a gente projeta as cidades, para quem a gente projeta, como a gente projeta. Aí vem o exercício, aquilo de lá é a base para a gente fazer a grande atividade, tá? Vocês vão me entregar aquele relatóriozinho lá que vocês vão fazer, mas aí tem um material que vai ser gráfico que vocês vão elaborar para mim, tá? E nesse material eu coloco assim, ó, Jane Jacobs como um ataque ao urbanismo modernista, Yangel como um manifesto, os livros deles, né? Então vamos pensar agora,
como é possível que o Covid-19, essa epidemia, nos leve a novas concepções de cidade, a novas teorias do urbanismo. Como é que a cidade de Pelotas, como é a cidade de Pelotas sem as pessoas? Como você vê o preparo dela no acolhimento às pessoas? Quais as pessoas protegidas e não protegidas? Como os planejamentos urbanos e regionais ficam envolvidos nesse cenário de pandemia? Quais as novas cidades de Pelotas que você consegue imaginar? Então, por último, como é que a gente vai apresentar isso? Depois eu vou especificar melhor como é que a gente vai fazer isso, tá, pessoal? Mas assim, cidades de Pelotas que a gente consegue imaginar é porque podem surgir ou devem surgir mudanças. A gente vai aprofundar mais isso nas próximas aulas, tá? Em cenários possíveis para Pelotas, tá? Em que o planejamento urbano e regional podem, então, ter soluções, microplanejamentos, microações, que possam nos gerar uma cidade diferente do que a gente tem hoje, tá? Então, é aproveitar o momento que a gente está passando, um momento de crise e reflexão, para a gente poder enxergar algumas coisas que no comum, na correria, no dia a dia, a cidade cheia de movimento de carro, cheia de pessoas na rua, cheia de coisa acontecendo, às vezes a gente passa despercebido. Vocês não estão notando isso no dia a dia de vocês? Algumas coisas acontecendo diferente? Ou vocês dando bola para coisa diferente? Então é isso, é aproveitar esse momento que a gente também está conseguindo sentir o tempo diferente, sentir a cidade diferente, para aproveitar essa sensibilidade que foi despertada para a gente conseguir fazer um projeto, pensar possibilidades diferentes, né, nesse nosso projeto. Desculpem ter me prolongado falando. Era isso a aula de hoje. E quando tem que entregar esse trabalho, Gabriel? A gente ainda tem mais, no mínimo, 3 ensaios, não se preocupem, tá? 3 ensaios, 3 aulas, tá? Tá. Aí a gente vai combinar, na terceira aula eu vou mostrar o modelinho e a gente vai começar a elaborar o trabalho. Vocês vão ir fazendo a parte teórica agora, vão desenvolvendo essas pesquisas, vão lendo os textos, tá? E aí vocês já podem começar a pegar imagens. Na aula que vem eu já vou mostrar mais uma parte de aprofundamento de conceito, de concepção, e já posso trazer umas imagens para vocês já irem trabalhando, tá? Aí já defino isso para vocês. E os grupos é os mesmos? Pode ser O os grupo mesmos? é o mesmo, isso mesmo, podem manter os mesmos. Tá bem. Eu tenho uma pergunta, porque eu não lembro de qual grupo que eu sou, ou se chegou a formar todos os grupos. Eu, sinceramente, eu não vi. Tu não lembra o grupo? E tu não tá com o Lúcio? Não tá com o Lúcio, eu acho. Tu não lembra qual grupo Tá tu tava? Eu também não sabia que grupo era. É, porque eu não lembro de a gente ter feito um trabalho executado na aula, ter fechado os grupos e ter executado o trabalho em aula, por isso que eu fiquei meio aéreo, assim, Eu pedi para vocês naquela vez é que a gente ficou meio confuso, que foi aquela vez das 3 salas que a gente passou, lembro? Sim. Lá eu pedi para vocês se juntarem em grupos para fazer aquelas perguntas. Mas vamos fazer assim, vocês combinam agora, vocês têm liberdade, e aí eu queria que vocês se reunissem, que nem a gente está fazendo agora, usando o Teams, usando o Zoom, usando as ferramentas digitais que vocês têm para fazer reunião. Não, acredito que com esse trabalho vocês não precisam se reunir presencialmente, tá? Vocês podem trocar essas ideias, dividam os textos que precisam, ou os assuntos que vão pesquisar para responder essas perguntas, tá? Aí, na aula que vem, eu já mostro mais detalhado para vocês como é que vai ser o trabalho e a gente apresenta, dá mais uma desenvolvida. Vamos trabalhar com isso aqui. Vou mandar o link para vocês baixarem, tá? Tá. Se E o alguém link puder... do filme tá onde? O link do vai filme estar tá aqui, onde? ó. Primeira aula. Isso aqui, ó, eu vou mandar pelo WhatsApp e pelo AVA. Cadê? Peraí, ó. Tá aqui, ó. Ah, tá. Aqui Gabriel, tem, ó. esse documentário tá no AVA, na primeira aula, eu já tinha visto ele. Isso mesmo. Os documentários, sim. É o documentário, né? Esse outro filme não tá. Não, tá aqui, ó. Vai estar. É que eu tô mostrando, mas não tá aparecendo para vocês. Eu tô vendo só na minha tela.
Vai estar ali naquele PowerPoint que eu mostrei para vocês, ali tem o linkzinho. Vai ser igual, vocês clicam e aí vai abrir no YouTube, tá? Tá. E alguém pode colocar aí um áudio no grupo ensinando como é que eu chamo o meu grupo para essa reunião aqui? Deve ter uma senha, alguma coisa. Não sei fazer isso. Pelo WhatsApp, a minha filha, André, a gente é mais atualizado, né? E a minha filha me disse que pelo WhatsApp dá para fazer. Ela me falou assim. Bom. Dá para chamar todo mundo. Pelo WhatsApp eu falei, eu achei que era só chamada de vídeo. Ela falou que dá para chamar entre 4 pessoas, entre 5 pessoas. Dá para ir ligando todo mundo. Entendi. Eu não fiz ainda, mas o que eu quero dizer assim, então é uma coisa que não precisa nem ficar procurando software, nem plataforma, que o WhatsApp todo mundo tem. Aí faz, certo? Aí, claro, aí um de vocês grava uma parte para ir gravando o que vai sendo dito, vocês vão se organizando. A aula que vem eu já queria que vocês já tivessem visto como é que vão ir se organizando e os grupos definidos, tá bem? Tá bem. Certo. Mais alguma pergunta? Tá bem. Gabriel, Oi. eu queria te perguntar, porque bem na hora que tu estava explicando, acabou a bateria do meu computador e ele se desligou. E aí eu fiquei com dúvida, porque na hora que ele se desligou, tu estava mostrando aquelas outras perguntas sobre a aula de hoje. Aí são aquelas perguntas, mas esse trabalho sobre como está a cidade em relação ao coronavírus, que tu quer que te entregue em grupo, ou aquilo é sozinho? Tudo em grupo. Tudo em grupo. Tudo no grupo. Ah, tá, Isso. beleza. Vai entrar tudo nesse material digital que a gente vai fazer. Vai entrar essas perguntas, como vocês responderam, vai entrar tudo nesse material, tá? Mas vocês já têm que ir respondendo as perguntas para depois a gente passar para as próximas partes, tá? Tá. Não, é que os meus colegas de grupo não assistiram, alguns não assistiram a aula hoje, aí eu vou ter que atualizá-los. Tudo bem. A aula ficou gravada, tem acesso para eles, tá? Eu vou até parar de gravar aqui. Certo, pessoal? Eu não sei se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa para me levar para os outros professores, alguma dificuldade que estão. Qualquer coisa, vocês também podem entrar em contato comigo, tá? Eu vou agora disponibilizar, assim que terminar a aula, vou disponibilizar lá o PowerPoint para vocês lá no AVA e ali pelo grupo do WhatsApp, tá bem? Tá bem. E que bom rever vocês aí, fazia tempo que a gente não se via. Um abração para todos e se cuidem, fiquem em casa, hein? Aproveitem para desenhar, trabalhar, ler bastante, ver bastante vídeo sobre arquitetura, tá? Tem bastante coisa no Netflix, no YouTube, além do que as disciplinas vão exigir de vocês. Um abraço aí. Abraço, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.